Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Super Acadêmico. E hoje a gente vai continuar aqui com nossa playlist ainda do livro Antropologia Cultural do Luiz Gonzaga de Mello. Quem não está acompanhando a playlist aí, dê uma olhada. Esse aqui já é o episódio 17 ou 18, já estamos bastante avançados aqui. Estamos passando da metade do livro e hoje a gente vai falar sobre as tendências recentes da antropologia. Certo? Então fique ligado aí. Se não está inscrito no canal, se inscreva no canal, dá like no vídeo, comenta e compartilha também. E se quiser, pode ser membro do canal. Você pode também apoiar o canal de duas maneiras, ou dando a gorjetinha, que é o valeu aqui do YouTube, ou ir lá no Apoia-se e apoiar o canal, ser um apoiador do canal direto. E também dê uma olhada no meu novo livro Em Busca da Verdade 3, que teve lançamento recente. Então dê uma olhada no lançamento do livro Em Busca da Verdade 3 e dê uma olhada no segundo link da descrição, que é onde você pode encontrar ele, para pedir ele pela internet, para comprar pelo clube de autores. Certo? Então, hoje também aqui nossa companheira aqui, copiloto, que é a inteligência artificial aqui da Microsoft, para ajudar a gente sempre que puder, em alguma dúvida, alguma questão aqui mais de dados mesmo, certo? Então, vamos seguir aqui e ver o que tem de tendências recentes da antropologia. Então, temos aqui no nosso sumário do capítulo Antropologia das Sociedades Complexas. Nós falamos já no último episódio que sociedade complexa é um termo bastante relativo. Estudos de tópicos específicos, estudos de comunidade, estudos de caráter nacional. O futuro dos estudos da cultura das sociedades complexas. Aí, tópico 2, a nova etnografia. 3, uma antropologia marxista. Bom, aqui assim, só de olhar os tópicos, a gente pode pensar que, deduzir que essas tendências recentes têm a ver com o fato da antropologia ter que se dedicar a, digamos assim, a sociedades parecidas com a sociedade dos antropólogos, já que muitas das ditas sociedades primitivas ou simples, segundo aquela visão que nós vimos na aula passada, né, no vídeo passado sobre culturas quentes e culturas frias, estão deixando de existir, né, muito pelo contato, inclusive, com essas sociedades ditas complexas. Né? Então, por exemplo, o meu objeto de pesquisa do mestrado em antropologia foi justamente grupos formados a partir da internet, nada mais urbano, mais próximo da nossa própria realidade do que uma coisa dessa, um objeto de pesquisa desse. Então vamos ver aqui o que a gente pode chamar a atenção aqui. A antropologia das sociedades complexas. É, de todo, dispensável lembrar que a antropologia cultural tem sido caracterizada como disciplina que se ocupa de sociedades primitivas, entre parênteses, entre aspas. Também é notória a importância que teve esta disciplina na formação intelectual ocidental, notadamente por ter fornecido uma perspectiva mais ampla à compreensão dos problemas ligados à cultura. Foi ela que permitiu o conhecimento de outros padrões de vida cultural, além daqueles já conhecidos no Ocidente. Quer dizer, a antropologia teve o papel histórico de fazer com que se ampliasse a maneira de se ver as sociedades, a maneira de se perceber como humanidade, um conjunto de sociedades bastante distintos e que faziam parte do mesmo grande plano, digamos assim, de humanidade. Quando se fala em uma antropologia de sociedades complexas, expressão de Francis Risso, de um estudo das civilizações letradas, a intenção é tratar de uma nova orientação dentro da própria antropologia cultural. Nova orientação porque quando você pesquisa sociedades da qual você já faz parte, a tendência vai ser você ver muitas similaridades, você não estranhar nada, porque as coisas já são muito familiares a você. Como muito o papel do antropólogo tornar assim, familiar o que é estranho e tornar o que é familiar, tornar o que é estranho familiar e tornar o que é familiar estranho. Então esse processo de estranhamento da própria cultura é mais complexo nesse sentido, é mais difícil, porque você como pesquisador vai tender a ver muito mais as similaridades. Não resta dúvida que a negação pura e simples do direito de uma antropologia cultural voltar
Sua atenção também para o estudo da cultura ou sociedades complexas ou letradas revela, no mínimo, insegurança ou despeito. Quer dizer que a antropologia não pode pesquisar essas sociedades é, como falou aqui, insegurança ou despeito. Quer dizer, o antropólogo ele pode estudar qualquer sociedade, certo? Inclusive os mesmos objetos da sociologia, aqui por exemplo, trazendo uma formação e um procedimento metodológico um tanto diferente daquele do seu colega. Na verdade, hoje já faz parte, inclusive, do esquema de pesquisas da maioria das ciências humanas e sociais, né? O fato de se apropriar do método de pesquisa da antropologia, que é principalmente o trabalho em campo, a observação participante. Vou ver aqui, é imperativo a inclusão pelo antropólogo de sociedades letradas na sua área de estudo. Tá? Estudos de tópicos específicos. Então, antes de avançar, tem um monte de nomes aqui, pensadores que eu não conheço, que a tendência da gente é conhecer muito mais os clássicos. Antes de avançar, vamos ver aqui o que é que Copilot fala pra gente. Quais são as tendências recentes da antropologia? As tendências recentes da antropologia incluem uma variedade de áreas de estudo e descobertas fascinantes. Aqui estão algumas das mais notáveis. Estudos de migração e mobilidade humana. Pesquisas recentes têm focado na dispersão dos primeiros humanos através de continentes e ilhas, como a chegada e expansão dos povos paleolíticos em Chipre. Arqueologia e cultura material. Descobertas arqueológicas continuam a revelar informações sobre culturas antigas. Por exemplo, a análise de vestígios de gordura em vasos de cerâmica revelou mudanças profundas no consumo e preparação de alimentos por comunidades na Alemanha Central entre o Neolítico e a Idade do Bronze. Antropologia ambiental. Estudos sobre a gestão indígena de recursos naturais, como a colheita de bulbos de camas comestíveis no noroeste do Pacífico há mais de 3.500 anos, destacam a importância do conhecimento ecológico tradicional. Antropologia genética. A combinação de dados de DNA antigo com contextos arqueológicos, antropológicos e históricos tem permitido reconstruir dinâmicas sociais de períodos históricos, como a sociedade dos ávaros. Antropologia da saúde. Pesquisas sobre a propagação de doenças, como a lepra entre esquilos vermelhos e humanos, fornecem insights sobre a interação entre humanos e animais e a evolução das doenças. Essas tendências mostram como a antropologia continua a evoluir e a expandir nosso entendimento sobre a humanidade e suas diversas culturas. Viram? É bastante amplo essas tendências recentes. Algumas dessas, inclusive, aí eu nem conhecia, porque, de certo modo, meu conhecimento de antropologia cultural, ele se restringe muito a essas pesquisas mais clássicas. Certo? Então, eu não conhecia essa coisa de antropologia genética, e povos tradicionais ecológicos até já tinha tido alguma notícia, mas antropologia genética não. Estudo de tópicos específicos. Esta é uma modalidade assumida pela antropologia das sociedades letradas. No caso, os estudiosos tomam como objeto de estudos temas específicos e procuram estudá-los em profundidade, quer dando relevo aos aspectos teóricos, quer aos aspectos simplesmente descritivos. Tais abordagens, contudo, não são de fácil exeguibilidade, de fazer, são difíceis de construir, de fazer. Elas envolvem problemas metodológicos enormes. O antropólogo precisa decidir-se pelo universo de sua pesquisa. Restringir a uma comunidade, a uma região inteira, a uma nação, muitas nações, a sociedades não letradas. Invariavelmente o antropólogo depara-se com o problema da abordagem microscópica e da integral. Então veja que estudar um tópico específico, por exemplo, aí eu vou passar a minha experiência com pesquisa sobre grupos formados na internet, né? Formados a partir da internet. A especificidade é o fato de que, apesar de ser um grupo social urbano, muito próximo da minha realidade, tinha especificidade da formação a partir do ambiente tecnológico da internet, que na época que eu pesquisei, há quase 30 anos atrás, era novidade. Era novidade na época. Então esses aspectos específicos,
é que trazem os desafios metodológicos que têm que ser vencidos pelos novos pesquisadores. Como eu falei, ele cita aqui vários pensadores que a maioria das pessoas não conhece. Esses estudos serem fonte frequente de países como Japão e China, quer dizer, descentralizou, né? A antropologia foi descentralizando, saindo mais do ambiente da Europa e da América do Norte, e indo para a Ásia e aqui para a América do Sul. Estudo sobre os africanos do Brasil, de Nina Rodrigues. Esse é antigo, na verdade, mas é já um exemplo de descentralização. Nina Rodrigues era um médico, né, um antropólogo físico, de certo modo, e que, apesar de uma visão basicamente racista, no sentido de que se baseava em premissas erradas sobre raça, ele, de certo modo, foi um pioneiro, né, de uma antropologia descentralizada. Aqui do Brasil, ele produziu uma coisa que foi influente, foi representativa do mundo todo, infelizmente para uma coisa negativa, né, reforçando os preconceitos racistas. Aqui ele cita também Luiz Câmara Cascudo, que nós estamos trabalhando ainda aqui na playlist de terça-feira. Eu acho que já deve ter terminado, estou fazendo esse vídeo aqui, eu já gravei o último. Silvio Romero, Mário de Andrade, Amadeu Amaral, Florestan Fernandes, que é muito famoso, Alceu Araújo, Roquete Pinto, fundador da TV Cultura, Sistema Cultura e Comunicação, bom, dentre outros aqui. Estudos de comunidade. Não é difícil entender por que alguns trabalhos etnográficos realizados em sociedades letradas têm buscado estudar comunidades de pescadores, comunidades rurais, cidadezinhas do interior. Dentro dessas sociedades, estes agrupamentos são, na verdade, aqueles que mais se aproximam dos grupos estudados pelos antropólogos de sociedades de pequena escala, justamente por causa da restrição geográfica, como chama de geográfica. Tem uma cultura diferenciada daquela que domina os centros urbanos e, o que é importante, são comunidades pequenas que permitem a aplicação de todas as técnicas de pesquisa antropológica. Então, o fato de se restringir a um grupo isolado, digamos assim, não isolado de não ter contato, mas mais fácil de controlar. Então, meu objeto de pesquisa, por exemplo, as pessoas elas se reuniam na internet, né, no ambiente digital, e num shopping 2 vezes por semana, e em alguns outros eventos específicos, mas frequentemente no shopping da cidade 2 vezes por semana. Então eu tinha esse ambiente de estudo, esse ambiente de frequência, digamos assim. E aqui está dizendo que esses estudos de comunidade servem justamente para fixar o antropólogo, né, o pensador, né, o pesquisador, em um certo ambiente que ele pode pegar e, por exemplo, cadastrar, sondar todo mundo através de algum tipo de pesquisa mais ampla, para depois fazer, sei lá, estudos mais focados, ter alguns informantes que caracterizem bem toda aquela sociedade, se aproximando do que ele falou aqui, das ditas sociedades primitivas dos antigos antropólogos. Hoje em dia, há numerosas extensões do conceito de comunidade para uma variedade de grupos, vizinhos, religião, etnia, que existem dentro dos confins das cidades. Os antropólogos ocasionalmente estudam comunidades urbanas, mas a expressão estudo de comunidade normalmente refere-se à investigação de estabelecimentos rurais pequenos geograficamente discretos. Então você vê que é um aspecto geográfico mesmo, de controle da pesquisa. Por exemplo, uma pequena comunidade dentro de um bairro numa cidade, certo? Que tem características que podem ser especificadas. Eu me lembro que tinha um colega no mestrado que ele estudou o bairro da Boca do Rio, certo? Então, há aspectos culturais de um bairro específico da cidade de Salvador, que ele via, eu não sei como é que foi adiante a pesquisa, mas que ele via como tendo traços específicos que valiam a pena ser pesquisados. Aí tem aqui os estudos de caráter nacional. Então, no caso, seria pesquisas relacionadas com um país específico. Não sei se trata especificamente do Brasil, é mais geral mesmo. Então, aqui, a antropologia já conta com certa tradição de estudos dessa espécie. Bom, aqui ele vai citar Ruth Benedict nos Estados Unidos e Gilberto Freire no Brasil. É como se fosse assim, é o tipo de pesquisa em que o pesquisador ele traz informações que
ajudam a caracterizar e compreender uma certa cultura específica de um certo país, por isso que é estudo de caráter nacional. Então, se fora do país se quer saber sobre o país, do ponto de vista cultural, né, via antropologia, se pesquisa, se pega Gilberto Freire, se pega Sérgio Buarque de Holanda, se pega Alberto da Mata, né, hoje, atualmente pode se pegar também o Gessé Souza, pega Raimundo Faoro, né, pega os pensadores, digamos assim, que dão um aspecto da cultura nacional. Eu vou perguntar à inteligência artificial para caracterizar para a gente. Aqui está citando Casa Grande e Senzala, Sobrados e Bucanos, Ordem e Progresso, são as obras do Gilberto Freire. Então Oliveira Viana também, Oliveira Viana, Evolução do Povo Brasileiro. Tem também um pesquisador baiano também, que tem uma coisa muito forte de caracterização nacional também. Esqueci o nome dele agora. Deixa eu ver aqui. Quem falou do Sérgio Buarque de Holanda? Tem aqui Euclides da Cunha com os Sertões. Depois tem aqui o Futuro dos Estudos da Cultura das Sociedades Complexas. E a Nova Etnografia. Vamos ver aqui que a inteligência artificial fala dos estudos nacionais. Caracterize os chamados estudos de caráter nacional na antropologia brasileira. Os estudos de caráter nacional na antropologia brasileira têm como objetivo compreender a formação e a identidade do povo brasileiro. Esses estudos se concentram em diversos aspectos, como a classificação racial, a cultura e a identidade nacional. Aqui estão algumas características importantes desses estudos. Classificação racial. Um dos pioneiros nesse campo foi Edgar Roquette Pinto, que nas primeiras décadas do século XX, realizou um extenso levantamento de dados sobre a constituição anatômica, fisiológica e psicológica da população brasileira. Ele estabeleceu uma classificação racial que refletia tanto a tradição científica e intelectual brasileira quanto influências da antropologia física de países como Alemanha e Estados Unidos. Identidade nacional. Os estudos de Roquette Pinto buscavam elaborar um retrato antropológico do Brasil, revelando as características raciais formadoras do país e avaliando a viabilidade biológica da população, especialmente dos tipos mestiços. Cultura e personalidade. Outros antropólogos como Arthur Ramos também contribuíram para os estudos de caráter nacional, explorando a relação entre cultura e personalidade. Ramos, influenciado por teorias como a psicanálise, formulou hipóteses sobre o funcionamento do pensamento afro-brasileiro e destacou as possibilidades de civilização de um país mestiço por meio da educação. Religiosidade e saúde mental. Ramos também investigou as fronteiras entre o transe religioso e as perturbações mentais, buscando uma visão antropológica dos fenômenos da religiosidade de matriz africana. Ele defendeu o uso da psicanálise como recurso fundamental para a eficiência do ensino e a compreensão da cultura brasileira. Esses estudos são fundamentais para entender a complexidade e a diversidade da formação do Brasil e continuam a influenciar a antropologia brasileira contemporânea. Então, continuando aqui, né, o futuro dos estudos da cultura das sociedades complexas. Tudo leva a crer que os estudos da cultura das sociedades complexas tendem a se ampliar no Brasil e em outros países. A tendência atual é a antropologia partir para um estudo reflexivo sem descurar a sua tradição metodológica. Quer dizer, refletir sobre ela mesma, mas mantendo a tradição do trabalho de campo. Temas relativos às minorias estão merecendo a atenção dos antropólogos. O problema dos homossexuais, dos movimentos feministas, os negros, os analfabetos, etc. Quer dizer, as chamadas minorias, não de quantidade, mas de participação na vida da sociedade. Então, quanto mais essas minorias, entre aspas, têm voz, aparecem, têm representatividade, mais demandam estudos, né, antropológicos, inclusive do efeito oposto, né, de por que existe a homofobia, por que existe o racismo, né, o estímulo às culturas antirracistas que devem ser desenvolvidas a partir desses estudos. É isso aí. Aqui ele fez uma mistura com a sociologia urbana também, que é muito presente nesses estudos. Aí tem aqui a nova etnografia.
Nova etnografia é o nome dado por William Stutterwand. Há várias tendências surgidas recentemente na antropologia, principalmente entre os norte-americanos, marcadas por abordagens formais. Tais abordagens recebem os rótulos de etnociência, etnossemântica, análise componencial. O próprio estruturalismo do Lévi-Strauss pode ser considerado como uma abordagem dessa categoria. Independentemente do valor intrínseco desse tipo de abordagem, o valor que ela tem por si só, elas representam uma tendência bem significativa da antropologia contemporânea, uma espécie de moda. Essa nova etnografia almeja oferecer à antropologia modelos de análise que permitam maior objetividade e mais segurança nos resultados de suas pesquisas. Então, até o desenvolvimento das técnicas de pesquisa acaba estimulando modelos etnográficos diferenciados, né, que não sejam só dependentes daquela escrita tradicional do antropólogo, né, que ainda deve se manter, é claro, não deve ser eliminada, mas pode ser complementada com outros elementos. A nova etnografia, a base lógica e teórica, apoia-se no conjunto de hipóteses sobre a relação entre a linguagem, as regras cognitivas, os princípios e códigos, por um lado, e os padrões de comportamento e organização social, sociocultural, por outro. Aí dá um exemplo de Lévi-Strauss de novo, que na verdade ele fazia isso, né? Fazia elaboração teórica para ser confirmada pelo dado de campo, né? E não tirava do campo a teoria como faziam os funcionalistas. E o último tópico, uma antropologia marxista, certo? Então, se você chegou agora no canal, está vendo aqui esse vídeo, temos uma playlist somente sobre teoria marxista, né, de vários tipos, né, de vários autores. É só procurar aí na lista de playlists que você acha para você se aprofundar mais se quiser. É verdade que a antropologia normalmente leva os seus estudiosos à condição de reacionários ou conservadores? Não necessariamente. Contudo, há qualquer coisa de verdade nisso se se considera o não marxista como reacionário. Como se não pudesse haver um marxista que é conservador, né? Conservador de certo. Por exemplo, historicamente o Stalin era considerado de direita, no sentido de que ele agia, de certo modo, na produção de uma sociedade não revolucionária, uma sociedade burocratizada, digamos assim, sistematizada no sentido de imposição de regras e não no estímulo, no espírito do marxismo de revolução, pelo menos a princípio. Então, ele vai dizer aqui que o verdadeiro problema para o marxismo e para a antropologia de Salins, né, Marshall Salins, que é um antropólogo também de linha estruturalista americano, se localiza na relação entre a praxis e a ordem simbólica. E esse é um problema mais bem explicado a partir da história da própria antropologia, exatamente porque a história da antropologia é o corolário permanente da contradição da sua existência como uma ciência ocidental das outras culturas. A contradição é uma condição original, uma ciência do homem patrocinada por uma sociedade que, tal como as outras, se define exclusivamente a si própria como humanidade e a sua própria ordem como cultura. Apesar de tudo, acredito que, no caso antropológico, essa sociedade realmente aprendeu alguma coisa das outras, sobre si mesmas. Então, a ideia é o seguinte: haveria, por princípio, no que é a teoria marxista, essa ideia de um processo evolutivo a partir da dialética, né? E aí o que o Marshall Salins está dizendo aqui, em favor de uma influência marxista na antropologia, é que a antropologia ela aprende com o convívio com o contraditório, né? Com o último, já que é parte da base metodológica da antropologia, essa convivência com o outro, com o contraditório. Se funciona ou não, vai depender muito de cada indivíduo, né? De cada sujeito, de cada pesquisador. E aí, você que está assistindo, que talvez tenha a pretensão de ser um antropólogo, que pesquisa no campo, né? Ou povos distantes, ou povos próximos que você gostaria de entender melhor, né? Pessoas, sociedades diferenciadas. Então, essa convivência contraditória acaba levando uma possibilidade de alta evolução, digamos assim.
porque você acaba tendo que enfrentar essa dialética, né, essa contradição que leva a dialética, pode levar um processo dialético para chegar a uma nova síntese da própria compreensão de si mesmo, né, da própria sociedade. Eu acho que é por aí que o Marshall Sahlers está falando, e eu vou fechar por aqui, né, nessa contribuição dele sobre uma antropologia marxista, a possibilidade. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo, comentar e compartilhar. Ser membro se quiser, clica aí em Seja Membro. Um valeu também, pode dar uma gorjeta para o canal. Você pode apoiar o canal também no Apoia-se, que é o primeiro link da descrição. E você pode, por favor, dar uma olhada no meu novo livro, Em Busca da Verdade 3. Tem aí o lançamento já disponível aqui no canal, a live de lançamento. E veja também o livro mesmo, né? Tem algumas páginas disponíveis aí no segundo link da descrição, no Clube de Autores. Ok? No Clube de Autores tem meus outros livros também, dê uma olhada também. É só descer um pouquinho mais que você vai achar lá todos os outros livros. Até o próximo vídeo.